Oi, turma, tudo bem? Que tempo, né? Faz tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê. Acontece que eu tive 2 meses meio conturbados aí, de um monte de trabalho, fora o consultório, tive que dar uma aula enorme, tive que fazer, acabar o livro, enfim, foram uma série de compromissos que não permitiram que eu me dedicasse exatamente a isso. Acontece que essa aula aqui é uma aula difícil, ela é complicadinha. Como eu tinha falado para vocês no último vídeo, para dar uma pesquisadinha no efeito Mandela, porque eu queria continuar o assunto das realidades paralelas, mas daí eu percebi que se a gente não tivesse esse conhecimento aqui antes, ia ficar complicado para todo mundo. Porque começou a ficar complicado para mim, eu tive que voltar a fazer um. Enfim, fui inclusive procurar em outras fontes das que eu tinha no meu curso, para a gente poder fazer uma coisa mais coerente e menos difícil. Então, vão ter que escutar mais que uma vez, com toda certeza, porque é uma coisa meio chata, mas, né, é assim. E eu acho que falta mais umas dois, três vídeos, a gente termina esse cursinho aqui, que é o básico, né? E até porque a gente também não tem como continuar, já que a gente não tem um conhecimento de física no sentido uh, mesmo não só teórico mesmo, não, a gente tem a filosofia, isso aqui é uma filosofia da física, porque se você for estudar equações, né, nós vamos ter que fazer outra faculdade. Mas então vamos começar. Presta atenção, porque isso aqui é complicado. Depois a gente vai se encontrar, né, quando der, para a gente poder tirar as dúvidas, porque é uma coisa bem difícil mesmo. Então nós vamos ter que falar, antes da gente continuar com as tais realidades paralelas, os nossos outros eus, nós vamos ter que falar um pouco de vácuo quântico, energia negativa, positiva e espelhamento. O espelhamento é uma coisa muito importante na vida. A gente pode lembrar junguianos da sombra, que é sempre o nosso duplo dark side, né? Nós vamos ter que lembrar que tudo é energia positiva e energia negativa, como aconteceu aqui em casa com o chuveiro que queimou outro dia. Chamei o homem para trocar a resistência, ele trocou a resistência e continuou não funcionando. Daí ele foi olhar, achou que era o chuveiro que tinha queimado. Bom, fui lá, comprei outro chuveiro, daí também não funcionou. Daí ele veio aqui no meu quadro de força e viu que tinha estourado um disjuntor, no sentido de que escapou um fio. Então estava passando corrente elétrica, ele fazia o teste lá no chuveiro e a corrente estava passando, mas era um lado só. Então não tinha o pareamento da energia positiva e negativa para poder dar a força para o chuveiro funcionar. E isso acontece bem na hora que eu estou estudando a questão do positivo e do negativo, da energia positiva e negativa no buraco negro, que é o que faz com que a matéria exista e com que tudo no universo, desde o macro até o micro, funcione, porque uma impulsiona a outra e aí surge a matéria, e aí surge o movimento, e aí surge a energia e tudo mais. Então, nós vamos ter que entender um pouquinho como é que é essa questão do vácuo, que de vácuo não tem nada, e da energia positiva e negativa e do espelhamento, ou seja, os espelhos, que tudo funciona com o seu duplo, né? Então, a gente sabe que ainda existem desacordos quanto à natureza dos buracos negros e do que aconteceria se uma nave, uma estrela ou qualquer coisa que fosse engolida por corre o risco de ser destroçado pelas forças como a radiação térmica, fótons energéticos que derivam da energia positiva do vácuo de dentro do buraco, o que dá ao furo, ou aquela passagem, uma densidade menor que zero, isto é, a densidade da energia negativa. Há sempre uma energia, pressão positiva e uma negativa para o fluxo de circulação da torus. Vocês já estão sabendo o que é a torus, né? Que se chama inflow, outflow, porque tem que ter essa troca de energia, porque senão nada funciona.
Um exemplo disso é a densidade negativa do vácuo quântico, ilustrada pela força de Casimir. Um vácuo que se torna povoado por fótons virtuais e energia negativa. Fótons virtuais ou pré-fótons, pois estão no ponto de ascender. Para que a luz surja, é necessário duas realidades justapostas em espelho. Quando elas se aproximam muito, faz-se a luz ou condutividade, sendo um terceiro entre os dois universos ou realidades. Então, o Casimir, que eu já vou falar um pouquinho deles para vocês, ele descobriu que duas placas de prata, né? Na verdade, isso é um experimento de laboratório. Quando elas estão muito próximas, elas emitem, elas têm uma força, elas causam uma força muito grande por essa junção que vai dar nos pré-fótons. O que é pré-fóton? Ele é anterior ao fóton, que é a partícula menor de luz. Então eles descobriram em laboratório que essa partícula, para surgir a luz, antes disso tem esses fótons virtuais que estão prestes a acender. E para que essa luz surja, tem que ter essas dois universos, duas placas muito próximas, sem se encostar, para que isso possa se manifestar. Os gregos mostraram-se tão avessos à ideia do nada que foram incapazes de conceber o zero, em oposição à ideia de vácuo. Então os gregos sabiam que não tinha nada. Eles chamavam de éter, chamavam de éter ou de quintessência, essa coisa que parece vazia no universo. Inventaram esse conceito complementar num elemento sutil que permearia irrestritamente todo o cosmos. E cada vez que a gente vai descobrindo coisas, que a humanidade vai descobrindo coisas na física, vai vendo que esse pessoal antigo, que não tinha nem conhecimento matemático e nem instrumentos tão sofisticados como nós temos hoje, eles já sabiam do que se tratava. Eu não sei se era intuição, se eles eram sábios, mas eles, tudo que é como o Tao, os Upanishads que a gente viu no começo das aulas, já era uma coisa que eles sabiam, né? Parece que só está tendo comprovação. O vácuo é comumente associado ao estado que emerge quando se exclui toda a matéria de uma dada região. Mas sendo o vácuo o estado de mínima energia, além de extrair as partículas de matéria, quando você vai fazer o vácuo, tem que tirar todas as partículas dali. Extrai-se também as partículas de radiação. Os fótons, por exemplo, que são pacotes de luz associados às ondas eletromagnéticas, podem ser eliminados, em princípio, baixando essa temperatura até o zero absoluto, que é aproximadamente menos 273,15 graus centígrados. Mas o que estaria, então, depois de se extraírem todas as partículas de matéria e radiação de uma dada região, levando-se ao mais perfeito vácuo? Segundo a teoria, o vácuo é povoado por uma legião de partículas denominadas virtuais, que não podem ser removidas por serem virtuais. Além disso, elas surgem e se aniquilam aos pares tão rapidamente que sua detecção direta é impossível. Isso porque, segundo a mecânica quântica, para que uma partícula seja observada, ela deve existir pelo menos por um certo intervalo de tempo mínimo, inversamente proporcional à sua energia, o que não é obedecido pelas fugazes partículas virtuais. Então aqui eu coloquei uma sequência de fatos que foram descobrindo isso, né? Primeiro, o Hendrik Casimir descobre em 1948 que placas metálicas paralelas se atraem devido à energia de ponto zero do vácuo quântico. Gerald Moore percebe em 1970 que, em geral, placas metálicas aceleradas emitem radiação. Stephen Hawking anuncia em 1974 que efeitos quânticos podem levar a buracos negros e emitir partículas evaporando como consequência. Em 76, William Uruch conclui que o vácuo dos observadores inerciais
se apresenta para observadores uniformemente acelerados como um banho térmico de partículas elementares. Saul Perlmutter e Adam Riess divulgam em 1998 indícios observacionais de que a expansão do universo está se acelerando, talvez como consequência das propriedades do vácuo. Então esse vácuo está dando muito o que pensar para o povo aí da ciência, né? Fónons, quando esses fótons virtuais que estão entre essas duas placas, entre esses dois universos, seja lá o que for, né? Eles se chamam fónons, antes de se chamar fótons, eles são os pré-fótons. Eles que criam condutividade e a luz, energia. Enquanto virtuais são fónons. Quando aparecem em pacotes, são fótons, partículas de luz. Duas realidades quase se tocando, sem se tocar, em efeito de espelhamento. São dois universos espelhados que criam entre eles um terceiro, através dos fótons virtuais, os fónons. E a condutividade se manifesta entre essas realidades. Toda manifestação vem em pares, como espelhos. O físico holandês Hendrik Casimir, nos laboratórios de pesquisa da Philips, comprovou num experimento onde duas placas metálicas paralelas descarregadas eletromagneticamente estão sujeitas a uma força. Essa força somente é mensurável quando a distância entre as duas placas é extremamente pequena, na ordem de diâmetros atômicos. Essa atração leva o seu nome, de efeito Casimir. A teoria quântica prediz que o vácuo espacial não é realmente um vácuo, no sentido de nada, mas está cheio de partículas virtuais flutuantes que aparecem e desaparecem num efeito dinâmico. Gerald Moore, em 70, sugeriu que os fónons se tornariam partículas de luz se refletidos num espelho, movendo-se à velocidade da luz. Após o experimento de laboratório, cientistas replicaram esse efeito reflexivo, comprovando que a energia cinética gerada auxilia a manifestação das partículas virtuais, ou seja, fazem surgir a luz. Esse espelho consiste em um sensor quântico conhecido como SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, extremamente sensível a campos magnéticos. O resultado foi que os fótons aparecem sempre em pares, no vácuo, e puderam ser medidos na forma de radiação de micro-ondas, confirmando a teoria que se pode produzir luz a partir do nada, que na verdade não é nada, né? Hoje sabe-se que 1 centímetro de vácuo quântico é suficiente para iluminar a Terra para o resto da eternidade. Portanto, é a área mais densa de energia que existe. O vácuo quântico não é percebido por ser virtual e não manifesto. Ele está muito longe de ser nada. Aí a gente entra de novo naquelas descobertas do Tesla que foram completamente banidas, roubaram os protótipos dele. E é claro que hoje Estados Unidos, NASA, Inglaterra e outras fontes, né, de conhecimento do mundo têm esse conhecimento da energia de ponto zero, mas que a gente também sabe que não é muito bacana divulgar, porque senão como é que faz o petróleo, né? A gente já falou disso. Mas você vê, essa teoria já é antiga, tirando, fora o Tesla, isso daí já é de 1990, 2000, e já se sabe do vácuo quântico, só que ninguém vai a fundo nisso porque não interessa, como um monte de coisa. O efeito Casimir está presente nos buracos negros, ou buracos de minhoca minúsculos, que depois nós vamos falar dos microtúbulos do cérebro, que também são buraquinhos de minhoca, ligando dois universos. Lembrando que o tecido espaço-tempo vai se dobrando em camadas, tipo rocambole, onde a placa de cima é ligada com a parte de baixo da dobra pelo buraco negro, onde é formada a luz ou a matéria. Entre as duas placas do espaço-tempo é onde inicia-se a criação, o mundo da forma, da geometria, da matéria, do ponto de singularidade. Isso tudo nós já vimos. Se vocês não lembram, volta lá,
porque a gente viu que os universos são todos assim, em forma de rocambole, por isso que um buraco negro pode ir para um lugar, de um universo para outro, pelo buraco negro, em vez de ficar dando a volta, como se fosse seguir a rota da luz, porque a luz também se curva. Então, se você for sair, se fosse uma navezinha clássica, igual a gente tem aqui, um foguete, e que vai ter que chegar num determinado ponto do espaço, ele vai seguir de uma forma linear, e mesmo que ele tivesse a velocidade da luz, ele estaria seguindo a trajetória da luz, que a luz também se curva diante da gravidade de algum planeta, de alguma estrela. E como a gente está pensando no universo, né, que são paralelos, como um rocambole, então várias camadas do rocambole, se tiver um buraco negro, pode-se perfurá-lo pelo buraco de minhoca, chegando-se muito mais rápido a um universo muito distante, se a gente fosse percorrer pelo caminho linear. Então, são chamados buracos de minhoca, né? E é nesse lugar, dentre essas duas placas de espaço-tempo, que uma está do lado da outra, é onde se inicia a criação. No centro da Torus, no centro do buraco negro, que tem aquela Torus, que é o mundo da forma, vem dali, pelo menos na nossa forma tridimensional, da geometria, da matéria, que é o ponto de singularidade. A dinâmica dessas energias circulantes, negativas e positivas, é o movimento da Torus. A energia negativa tem massa negativa e atua como propelente, onde a energia positiva atua, gerando a propulsão do que for engolido pelo buraco, além da velocidade da luz, de forma a contrabalançar a energia positiva e negativa, trazendo o equilíbrio. Então, tudo no universo é energia positiva e negativa, sempre interagindo, ou se repelindo, ou se atraindo. Se um viajante do tempo entrasse no buraco, que é uma coisa que a gente só supõe, porque parece que não tem condições de um ser vivo, a menos que esteja muito bem paramentado, com trajes muito especiais que talvez ainda nem tenham sido feitos, ele ia ser exterminado pela pressão, pela radiação, enfim. Então, se ele entrasse no buraco, dependendo da densidade negativa do mesmo, e a nave, seus tripulantes, eles podem perder massa e energia, tornando-se miniaturizados devido à contração do comprimento, desintegrando-se, emergindo como um espectro ou mesmo retornando ao mesmo tamanho, entre outras possibilidades. Então, ninguém sabe direito o que pode acontecer se um ser vivo entrar num buraco negro. A possibilidade é de que ele, quer dizer, na verdade isso já sabe, que ele vai miniaturizar, ou seja, ele vai ficar minúsculo e depois ele volta ao tamanho normal. Isso é uma possibilidade. E lembrando disso, a gente pode pensar no Star Trek outra vez, que até coloquei a figura aqui, no teletransporte, lembra? Que eles entravam num lugar lá e faziam aquela coisinha assim. O que acontece lá? E porque o Star Trek, vocês sabem que é de acordo com a física. É como se houvesse uma desintegração dos corpos deles, da matéria tridimensional deles, e ela é formada num outro lugar, numa outra realidade paralela onde os corpos já existem. É como se fosse isso que acontecesse, que claro, né, na ficção, porque teoricamente é provável, é possível, mas a gente não tem ainda essa tecnologia. Porque para passar de uma realidade para outra, tem que passar pelo buraco negro, lembra? E para passar no buraco negro, existe a possibilidade de você ser desintegrado, reduzido a nada. E isso também parece que é a teoria dos OVNIs, desses OVNIs que são, não disco voador, que são vistos por aí, em forma de disco mesmo, aqueles pratos, charutos. Esses são tridimensionais, então eles não são, eles são daqui. É de algum projeto de exército, enfim, é alguma coisa bem daqui. Os reais, se houver reais
objetos não identificados que não são daqui, ou até pode ser que a gente já tenha essa tecnologia e a gente não saiba, é aqueles que somem, né? Que tem um monte de relato, um monte de filme, que a gente acha que é fake, mas os ufólogos afirmam que não, que eles aparecem e somem, eles piscam, né? Quando eles estão piscando, eles estão passando pelos buracos negros e eles estão miniaturizando. Por isso que a gente não tem condição de vê-los. Mas isso tudo são especulações, porque... Mas eu acredito nos ufólogos, eu acho que eles que deve ter alguma coisa do tipo, porque é muito estranho ver aquelas luzes piscando que não é nada, né? A gente não sabe o que é aquilo. Às vezes eles passam em risco, então a gente não pode afirmar que não é. Mas se for, é essa tecnologia, tá? Que já foi descoberta, que o Hitler já usava como técnica. Ele tinha alguns cientistas que estavam trabalhando nisso. Quem tiver vontade de procurar, tem os... Como é que chama? Tem um nome, os discos voadores que o Hitler chegou a fazer e que ficaram... Anabu. Eles estavam escondidos em alguns lugares e, inclusive, parece que depois foi essa equipe, quando acabou a guerra, essa equipe de cientistas fugiu para a Argentina e Anabu, se eu não me engano. E tem esses protótipos de discos voadores, mas eles são visíveis, é óbvio, e eles já tinham cancelado a gravidade, Anebu, isso mesmo, cancelado a gravidade, mas eles eram visíveis, mas já sabiam que fazia isso com energia de ponto zero. Então já tem tecnologia que esconde de nós. No filme Star Trek, o teletransporte, temos exatamente a condição de desintegrar o corpo para reintegrar, através da informação e energia para uma realidade paralela, onde o corpo já existia, como se passando por um buraco de minhoca. O comprimento de Planck e os furos microscópicos no espaço-tempo. Na física quântica, a menor unidade de espaço tem o nome de comprimento de Planck, porque Planck que descobriu essa unidade menor, então ficou sabendo-se que é um Planckzinho, que é definido como 10 elevado a menos 33, ou seja, é micro, cerca de 10 a 20 vezes menor que o raio de um próton. Espaços menores que um Planck não podem ser conceituados. A geometria deixa de existir quando se fala nesses micropartículas, né? As coordenadas cartesianas x, y, z não podem ser aplicadas e o tempo deixa de fazer sentido. Ao mesmo tempo, uma característica definidora desses minúsculos espaços é a gravidade, que é tão poderosa que perfura um buraco no espaço-tempo. Conforme descrito pela relatividade geral de Einstein, qualquer massa tem um comprimento chamado de raio de Schwarzschild. Comprimir um objeto de qualquer massa para o tamanho desse raio gera uma tremenda gravidade e resulta imediatamente na formação de um buraco negro infinitamente pequeno no tecido espaço-tempo. A gente já viu também no outro vídeo, se vocês viram os slides, que uma gravidade muito grande, um peso muito grande, ela fura o tecido espaço-tempo, formando um buraco de minhoca, um buraco negro, né? Perfura o espaço-tempo. É como se o espaço-tempo fosse um pano esticado, uma tela esticada, e se você puser uma bola de boliche ali, aquilo ali vai rasgar e vai formar um buraco negro. Isso daí você já viu, né? A conclusão que chegam esses cientistas é que os buracos subatômicos podem estar se formando e desaparecendo continuamente em espaços menores que a medida de um Planck, ou seja, é o tempo todo isso acontecendo, gente. É uma coisa muito doida. A gente não tem nem como imaginar, mas como a gente viu lá no outro vídeo,
tudo está acontecendo num movimento muito extraordinário, que a nossa percepção muito limitada não tem condições de perceber. Então, para a gente, a mesa está parada ali, a cadeira, nós, né, as pessoas, tudo está parado, ou tem um movimento relativo. Mas dentro de cada um de nós, dentro de cada massa sólida, como uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa, o negócio é turbulento. É uma coisa que não para de se movimentar, principalmente nesses micro, né? O próton tem 10. Aí tem uma coisa que eu não sei fazer. Eu tentei pôr 10 a expoente 40. Não sei fazer isso no computador, porque quando você vai pôr o expoente aqui, só dá até 3. O 4 já não vai. Preciso perguntar para alguém como é que faz isso. Então eu escrevi. O próton tem 10 a expoente 40, elevado a 40, como unidade de Planck. Olha só. 2 comprimentos do raio de Schwarzschild se tornam iguais ao comprimento de Planck. Um volume de Planck, uma massa, é associada ao quanta de partícula de luz. Então, olha o tamanho das coisas que a gente está falando. Então, o próton é a sobreposição de unidades de Planck. E aqui eu coloquei uma figura da flor da vida, que é uma figura que a gente faz com o compasso, às vezes quando a gente aprende a fazer geometria no colégio, né? Que várias. Depois vocês olham lá no PowerPoint que está lá. E o próton que carrega a informação de um universo para outro, gerando a realidade. Então, o próton é uma sobreposição das unidades de Planck que vai formar a flor da vida. Chama flor da vida isso. Porque é onde a vida, né, começa a se manifestar. É o próton que carrega a informação de um universo para outro, gerando a realidade. Ele é o doador da informação. Assim, em todos os aspectos, a massa de Planck representa uma divisão entre a mecânica quântica e a física clássica. Por quê? Porque saindo desse mundo piquititico, já quando tem manifestação já não é mais quântico, é clássico, certo? É relatividade. Isso tem que ficar bem claro. Quando a gente fala de física quântica, nesse mundo subatômico, quando a partícula, a onda se torna partícula, ou quando existe uma manifestação de realidade 3D, no nosso caso, já não é mais a lei da quântica, já é a lei da relatividade. Então, cada unidade de Planck é um vórtice. Cada unidade de Planck já está ligada a um buraco de minhoca. Isso significa que o próton é feito de buracos de minhoca, que giram dentro de um buraco desse buraco de minhoca, formando uma mini torus. Então, tem mini torus em todo lugar. O próton é que carrega a informação de um universo a outro. Da informação surge um novo universo. As teorias presta atenção nisso, gente. A informação que é carregada de um universo para outro é que vai formar outro universo. E assim a criação é contínua e se perpetua. Lembra da criação contínua do Jung? As teorias da gravidade de Einstein prevêem que se a massa for encolhida para um espaço subatômico, sua gravidade se tornará mais intensa e poderosa. Na física quântica ficou estabelecido que em espaços de comprimento de Planck é assim que ocorre também. O espaço-tempo dentro da escala de Planck está sujeito a flutuações extremas e incontroláveis. Pois está sempre curvado, dobrado, despedaçado por essas poderosas forças gravitacionais. Os furos no espaço-tempo e o contínuo quântico estão se formando e desaparecendo continuamente, levando ao universo de espelhos, onde o tempo ocorre em sentido inverso, o duplo negativo. Agora nós vamos interromper, tá? Por conta do tempo aqui do vídeo.